E aí, Bills Máfia, sejam bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para comentar este jogaço que terminou numa derrota dos Bills, infelizmente, né, para nós, torcedores, pelo menos, né, mas que a gente vai falar um pouco dessa partida, mas antes de começar aqui, eu queria pedir para todo mundo nos seguir nas nossas redes sociais, @blog dos Bills, no Spotify é Bioscast Brasil. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se você está conhecendo agora o nosso podcast, dessa oportunidade aí, para que vai ajudar muito a gente nesse trabalho. E bom, hoje eu estou aqui para comentar sobre este jogo contra os Los Angeles Rams. Eu estou aqui com ele, Bruno Milione. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. E vamos já agradecer a todos aqueles que um dia já participaram de um trabalho de escola. Sempre quando você faz um trabalho em grupo em escola, sempre alguém faz muito mais do que o outro. E esse jogo foi isso, e a gente vai conversar sobre isso, sobre quem fez mais no trabalho e quem ficou vagabundeando, mas mesmo assim levou nota. Aí a verdade é essa. E bom, se é para começar assim, a gente começa falando, né, sobre a. Cara, eu procurei outros adjetivos, mas eu não consigo, velho. A Vai lá. partida nojenta que a nossa defesa fez, uma coisa ridícula que a gente viu no último domingo. Que partida patética defensiva. Era algo que não estava me incomodando há muito tempo. Acho que a gente estava elogiando tanto a defesa, que ela não tinha tantos problemas assim, né? Que eles resolveram essa partida falar, não tem problema, então toma aí. Então Teve receba todos. uma unidade que funcionou nessa partida, né? E aí, cara, que coisa horrorosa dessa defesa, né? Mas, cara, pode até me falar o seguinte. Tudo bem, a defesa, porque com certeza alguém tá pensando isso, tá? É, a defesa conseguiu parar o ataque ali dos Rams, deu oportunidade pro ataque dos Bills, né? No fim do jogo. Beleza, eu vou respeitar a sua opinião falando que a defesa parou. Mas até ela parar, ela só levou 38 pontos, beleza? Só Só foram isso. 38 pontos que ela levou, né? O Matthew Stafford, com todo o tempo do mundo para fazer o que ele quisesse, a nossa linha defensiva, uma coisa ridícula, todo mundo entrando ali, um som, né, que vinha elogiando tanto, o Greg Rousseau, que ele vinha jogando bem, os nossos tackles já vêm muito mal há muito tempo, né, mas, cara, que coisa terrível foi a nossa defesa nesse jogo, né? Não, terrível. Acho que você falou exatamente a palavra que todo torcedor dos Bills pensou no final do jogo é que nojenta essa defesa, zero eficiência. Se a gente comentava aqui que antes, né, nas primeiras semanas a defesa ia demorando para acordar, nessa daqui ela não acordou. Ela só veio talvez a dar um sinal de leve vida no quarto período. E assim, e que nem você comentou, beleza, tem gente que deve estar pensando nisso, beleza, mas eles deram a oportunidade ali do ataque fazer alguma coisa no quarto tempo. Poxa, cara, depois de tudo isso, tudo bem, nós vamos conversar aqui. Teríamos talvez perdido esse jogo se também não fosse pelo Special Teams, se também não tivéssemos recebido aquele bloqueio, né, do punch e a gente o James tivesse retornado para touchdown. Cara, beleza, talvez a gente teria ganhado, mas mesmo assim isso não isenta a patifaria, cara, que foi a defesa. Que ridículo. Realmente, que nem você mencionou, tudo bem, não vamos tirar aqui a qualidade do ataque dos Rams. Puka Nacua teve um jogo também excepcional, jogou como nunca. O Cup também jogou pra caramba, mas, cara, cai muito sobre a nossa defesa
Cadê a nossa linha defensiva nesse jogo, cara? O Matt Stafford, ele tem todo o tempo do mundo. Ele não foi pressionado uma única vez, cara. Não tem uma única hora que você fala, beleza, conseguimos pressionar o Matt Stafford. Ele tinha o tempo que ele queria, ele fazia o que ele queria. Tá? Se você dá todo esse tempo do mundo para um quarterback, e ele é um quarterback, sim, de qualidade, tá? Não vamos falar aqui que ele é ruim, Matt Stafford é muito bom, sim, mas se você der o tempo do mundo que você deu para um quarterback mediano, vamos pensar, e eu não tô falando que ele é mediano, tá? Tô falando para se você der para um quarterback mediano, ele vai fazer um estrago. E, poxa, ainda a gente fez isso com o Matt Stafford. Cara, que patifaria foi essa defesa. Que patifaria. Terceiras descidas, parece que a gente estava dando terceira descida à toa. Qualquer terceira descida, cara, era dos Rams. Era dos Rams, a gente não conseguia parar, tá? Então, acho que a gente está falando com o coração mais do que com a razão. Não sei, não sei, porque pessoas que não torcem para o Buffalo Bills também estão tendo essa mesma visão. O ataque foi o grande perdedor desse jogo aí, cara. Então, fica aí o nosso desgosto mesmo com esse jogo aí da defesa. E, cara, muito ruim a partida defensiva. A gente pode, antes de continuar falando sobre a defesa, a gente pode matar logo o assunto Special Teams, que, pô, a gente já reclamou bastante aqui em várias ocasiões do nosso Special Teams, né? Na partida contra o 49ers, o Deebo Samuel conseguia boas corridas, né? E tal. Mas nesse caso, cara, é tipo assim, né? Um erro realmente pouquíssimo visto aí na liga, porque é realmente complicado bloquear um punch, e para bloquear um punch alguma coisa tem que dar muito errado ali, né? E aí, cara, infelizmente ali o nosso camisa, não vou lembrar o número dele agora, o nosso careca Ray Ferguson, Tá. infelizmente foi atropelado Caiu. pelo especial times dos Rams, que deu a oportunidade ali de bloquear e conseguirem trazer aumentar a vantagem, né? E de fato, se isso não tivesse acontecido, a vitória poderia ter vindo, né? Mas de modo algum eu tiro a responsabilidade dessa derrota também por causa da defesa, porque, cara, a verdade é a seguinte: o ataque, eu não digo nem que o ataque sobreviveu, eu digo que o Josh Allen sobreviveu, porque o ataque ia lá, fazia a ponta, a gente quase implorava, pelo amor de Deus, defesa, faça alguma coisa, e aí não adiantava de nada, porque tome touchdown dos Rams, né? 7 pontos dos Rams no primeiro período, 17 no segundo, 14 no terceiro, né? Então, aí tá 38, e 38 pontos aí. E os Bills nos primeiros quartos tinham conseguido fazer 7 pontos em cada período, ou seja, 21, né? Então, tá bem desigual, porque não é porque o Josh Allen chamou a responsabilidade e carregou nos braços essa partida no fim do jogo, né, buscando essa vitória, que ele ia conseguir fazer isso o jogo inteiro, né? Então eu trago muita dessa derrota na conta da defesa também. E, cara, tem uma estatística aqui que exemplifica bem alguns dos meus pontos que eu mais critico aqui, que é a nossa linha defensiva, o nosso miolo de linha defensiva, que são os números em tese, nosso melhor jogador ali, que é o Ed Oliver, que era para ser pelo menos o nosso melhor jogador. E até aqui na temporada, ele tem simplesmente 8 tackles, 12 assistências, 2 tackles para perda de jardas e um sec.
um número ínfimo, tá ligado? Um número de cara que joga na rotação, não de um titular indiscutível aí da defesa, tá ligado? Ele que joga praticamente todos os snaps em todas as partidas, ele tá fazendo uma temporada horrível. O Daquan Jones tá fazendo uma temporada muito ruim também. Era até curioso que a gente comentava que o melhor jogador dessa unidade nem jogava aí, que era o Dwayne Smith antes dele se machucar, que ele foi movido para o interior da linha defensiva na rotação. Então, cara, não consigo isentar ninguém de culpa. Os nossos corners, apesar do Brentford fazer uma partida de meio que o Douglas jogou muito mal. Eu que sou um cara que gosta do Russell Douglas, mas ele jogou de fato muito mal nessa partida. Inclusive se machucou e deve ser aí desfalque para a partida contra o Detroit Lions. Os nossos safeties também, o Damar Hamlin queimado muitas vezes, né? Uma coisa terrível. Ele que foi salvo por causa de uma falta, né? Que deram ali. Teve, no fim das contas, 2 faltas, né? Teve essa falta que salvou o Damar Hamlin de ser queimado ali. Teve outra falta também a favor dos Bills, que a verdade é a seguinte, eu preciso dizer aqui que eu não achei nenhuma das 2 faltas, eu não daria nenhuma, mas com certeza eu aqui não influencio em nada na arbitragem, mas okay. Fica aí a minha opinião, fica aí o disclaimer. A arbitragem estava muito rigorosa, né, nessa partida, tava dando tudo ali a pé da letra, tava meio esquisito, mas a verdade, cara... Para ambos os lados, né? Para ambos os lados. E, cara, tava muito... Mas, sei lá, velho. Eu só consigo pensar como a nossa defesa foi ruim, tá ligado? Mas... É isso, cara. Eu não consigo tirar a responsabilidade de ninguém. Os safeties também não jogaram bem. Quando eu via o Taylor Rapp subindo para fazer uma presença ali, né? Não cobrindo o fundo de campo e indo pressionar o QB, quando eu vejo alguém sair ali no espaço dele completamente livre. Cara, a verdade é a seguinte, a defesa deixou todo mundo na mão de novo, né? Porque a gente vai comentar depois sobre a polêmica, a decisão ali, né, a polêmica decisão ali do Sean McDermott no fim do jogo, né, na quarta descida ali. A gente vai comentar um pouco mais depois, mas é isso, cara, é bem o que tu falou, Puka Nakua fazendo um festival nessa partida, o Cooper Kupp também fazendo a festa, né? O Kyron Williams e o Blake Corum, então, nem se falam correndo com a bola, né? Estavam com uma liberdade incrível, né? E aí, cara, todo mundo tem essa parcela de culpa aí nessa partida, né, velho? Com certeza, da defesa, com toda certeza. Assim, aquilo que a gente já havia comentado, os Rams fizeram o que os outros times deveriam talvez ter estudado e feito, que é correr contra a gente. A gente tem uma deficiência enorme contra a corrida, cara. A gente tá tomando muito na nossa cabeça com as corridas. Foi assim com os Ravens e foi assim agora... Foi assim no começo do jogo contra os Colts, né? E depois eles têm um Alzheimer e param de correr. E agora foi assim com os Rams também, cara. A gente tomou muito na cabeça. E a gente tem que esperar que os Lions não são burros. Eles estão assistindo, eles também vão querer fazer a mesma coisa. O que eu não consigo entender é o seguinte: a gente não consegue mudar isso de forma alguma. Não estou dizendo da água pro vinho, não estou dizendo de 8 para 80, não estou dizendo que agora a gente vai virar a defesa mais absurda contra a corrida. A gente não consegue diminuir isso um pouco. Eu mesmo mencionei que
Eu esperava que a volta do Matt Milano pudesse talvez ajudar nisso. Ele sempre ajudou nessa parte de parar a corrida. Não tem sido isso um pouco agora, tá? O Matt Milano ainda não tá aparecendo. Teve uma apariçãozinha ou outra ali nesse jogo, mas assim, não está causando esse impacto que eu achei que poderia causar. Mas, cara, a gente está sendo aniquilado na questão de corrida e a gente precisa urgentemente fazer alguma coisa. É questão de qualidade de jogador? É o que, cara? É chamada? Eu realmente não consigo entender o que a gente não consegue melhorar, pelo menos um pouco, nesse quesito. Porque é um grande risco que a gente está correndo, né? A defesa, cara, teve em campo a maior parte do tempo nesse jogo. Só uma questão de estatística mesmo, mas assim, questão de tempo de posse, os Rams ficaram 38 minutos, tá? Contra 21 minutos dos Bills. Cara, é uma diferença aí de 17 minutos. Cara, é um quarto e um pouquinho mais ainda só dos Rams em campo, sabe? Poxa, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu realmente, a gente sabe que, beleza, a gente está talvez aí mais eufórico do que talvez deveria ter, porque os Bills já estão para os playoffs, mas mesmo assim, cara, não é isso, não é isso. Ainda não acabou, tá? A temporada ainda não acabou, cara. A gente precisa continuar jogando. Aquilo que a gente falava que a gente tinha um pouco de receio dos Bills entrarem de salto alto, parece que a defesa entrou de salto alto, parece que a defesa entrou de férias. Falou, galera, vamos tentar não se machucar ninguém? Não sei se é isso, vamos tentar fazer nada. Cara, eu sei que todas as áreas têm culpa, mas a nossa linha de defesa não conseguiu pressionar uma única vez. Cara, o Matt Stafford, eu fiquei pasmo com isso. Foi um jogo muito bom dos dois QBs, porque a gente não teve nenhum turnover. Beleza, eu não estava esperando uma interceptação, talvez, mas, cara, uma pressãozinha, alguma coisa, a gente precisava. Se tivesse tido, sei lá, poucas vezes que a gente tivesse conseguido pressionar ele, talvez a gente já teria tido um resultado diferente. Mas não foi o que aconteceu. Eu vi pessoas comentando que Russell Douglas é um ponto muito fraco da nossa defesa e que ele. Eu não acho isso, assim como você, Célio, eu acho que o Russell Douglas tem feito uma boa temporada, eu acho que ele tem se jogado bem, mas nesse jogo aqui o bichão tava, cara, tomando muito na cabeça, tava assim, sendo queimado, tava muito fora mesmo do ritmo do jogo. Agora aí machucado, não sei quem que pode ser que venha, e o Bruno, obviamente, aqueles que ouviram os outros episódios vão saber que eu tô querendo mesmo que o Kyle Ehrman entre, quero que ele venha e que continue, obviamente, com a qualidade que ele estava jogando, mas eu gostaria que talvez ele entrasse e pudesse fazer um bom jogo. O que esse jogo da defesa impacta pra gente? Os próximos jogos, o que os outros times vão enxergar nos playoffs, eles vão querer rever essa fita do jogo dos Rams, o jogo dos Ravens, e eles vão querer replicar isso. Então a gente também precisa ter uma mudança do nosso lado, na questão da defesa. E precisa ser assim como a leve urgência, cara, porque real não tem como, gente, não tem uma única coisa que a gente possa falar boa dessa defesa. Não tem mesmo. Nesse jogo não teve. Então, totalmente nas costas. E eu vou te falar uma parada. A partida contra o Detroit Lions vai ter 2 running backs e, cara, acho que é um dos jogos que mais me trazem preocupações aí, porque além de ser um ataque que funciona muito bem, né, é um ataque extremamente criativo, né, do ataque do Detroit Lions. Então, quero muito saber como a defesa vai reagir, né, depois de levar um baque desse aí. Pelo menos eu, né, tenho a crença aqui que depois da defesa levar uma porrada dessa, pelo menos na minha cabeça, né, a defesa vai fazer um jogo melhor contra os Lions, pelo menos eu espero, né? Agora, a verdade é a seguinte, né? O Jahmyr Gibbs e o Montgomery têm a chance de fazer um estrago aí contra a defesa dos Bills, e acho que eu tô vindo para esse jogo mais preocupado do que eu tava antes, tá ligado? Com certeza.
Não é que eu não tava preocupado com esse jogo contra os Lions, mas eu tava mais seguro, né, de uma boa partida. E aí, diante dessa terrível apresentação, claro, né? Pode ser tipo uma noite ruim, tipo, tá, beleza. Pode ter sido absolutamente um dia, não tem aquela frase lá, tem dia que é noite, mas pode ter sido só uma noite ruim aí, cara. Aconteceu, infelizmente. Isso aí que aconteceu. É uma partida bem ruim. E aí a verdade é a seguinte: a gente tá gravando aqui, saiu o primeiro Injury Report, o Russell Douglas não treinou. O Taylor Rapp não treinou, então são duas preocupações aí. Mas é para ficar esperto, né? É para ficar esperto. Eu comentei que não está tudo acabado, mas tem que ficar de olho, né? Porque, querendo ou não, é uma arma que com certeza vai ser explorada, principalmente agora que foi exposto, né? Porque apesar de que muita gente, muitos times que a gente enfrentou usaram isso, mas usaram mal, a verdade é essa. Dessa vez aí o Rams usou e mostrou a fragilidade dessa defesa, né? Muito, muito, muito mal. Algum comentário a mais sobre a defesa, os special teams, alguma coisa do tipo, meu querido? Tanto a se falar, mas acho que a gente já comentou aí a maior parte, acho que a gente já colocou todo o nosso ódio que a gente tinha aí no nosso coração para fora. Só comentando que assim, tá parecendo muito que a gente tá falando que que os Rams não tinham possibilidade de ganhar da gente se não fosse a defesa jogar de uma forma tão ruim quanto jogou. E não é isso, cara. Que nem a gente comentou. A gente estava um pouco mais tranquilo contra o jogo dos Rams, sim. A gente estava mais preocupado com o jogo do Detroit Lions. Mas os Rams jogaram muito bem. A Puka Nacua fez realmente um jogo excepcional, cara, sabe? Houve assim, momentos que você fala, cara, que qualidade desse ataque. Então, também é óbvio que a gente tem que parabenizar eles por isso. Não estamos tirando isso deles, não. Mas isso nos preocupa ainda mais com o Detroit Lions. Então, se a gente estava preocupado antes, agora a gente está mais preocupado ainda. Então, e eu imagino que assim, nós como torcedores estamos preocupados. Então, eu imagino os jogadores, sabe? Imagina como que está a cabeça do McDermott pensando nisso. E a gente espera que ele realmente esteja preocupado, porque eles precisam fazer alguma coisa. Então, fica aí somente essa linha de pensamento nossa aí de que não estamos desmerecendo o ataque dos Rams. Não, a gente. O ataque dos Rams é muito bom, né? Eu comentei que eu acho que a campanha, por muito que aconteceu, né? Ela é meio enganadora, porque querendo ou não, por um tempo os Rams não tiveram nem Cooper Cup, ou então não tiveram o Puka Nacua, então é uma campanha, para mim, me parece enganadora e tem um potencial, tá ligado? E de fato a partida deles foi muito boa, né? É que a nossa partida ruim não isenta que a partida deles foi Exato. perfeita praticamente, né? Basicamente. A linha Exato. ofensiva deles conseguiu jogar muito bem. Então, nunca é uma coisa só, né? É um conjunto que leva a isso. Né? O ataque dos Rams foi muito bem e a nossa defesa foi muito mal. Né? É uma grande junção aí. Com Agora, certeza. só um comentário, cara, que a gente já ia deixar passar, eu já ia pular pro ataque, já ia esquecendo.
a polêmica decisão aí do McDermott, né, na quarta descida que a gente citou que ia falar e eu já estava esquecendo, né, que qual era a situação, né? Os Rams estavam no ataque, existia a possibilidade ali dos Bills recuperarem a bola, e aí, cara, rolou uma falta, que aí ficou a decisão, né? E aí recusa a falta, e aí fica uma quarta para 7, ou quarta para 7, quarta para 6, agora eu não me lembro. Acho que era, ou mais Acho que era também, não 7. lembro. Acho que era Acho que quarta era para 7. 7. Ou aceita a falta e devolve a terceira descida deles, mas eles recuam 10 jardas, né? E aí virou uma terceira para 17, porque o McDermott aceitou a falta, né? E aí, cara, do modo que tava, né? Do modo que tava, o McDermott aceitou isso, só que ele claramente confiou na defesa ali, né? Ele Isso. claramente confiou na defesa. A Isso. defesa que não havia entregado nada para ele, basicamente, na partida inteira. E aí, como o esperado, não conseguiu parar. Porque aí os Rams conseguem um bom avanço depois que diminui uma quarta para 5. E aí, uma jogada de quarta descida, né? Tem o desenvolvimento. E o Robinson, esqueci o primeiro nome dele, Darius Robinson, algo assim, não lembro agora. Aparece sozinho no meio do campo para converter a quarta descida e pegar essa primeira descida para os Rams, né? Que no final das contas resultou em mais Touchdown. um touchdown deles. E aí, cara, te falo, o McDermott aí, na minha concepção, quem sou eu para falar que o McDermott errou em alguma coisa, né? Mas aí, na minha visão, o McDermott deu uma vacilada porque eu acho bem provável que eles tentassem converter uma quarta para 7. Né? E é capaz que eles convertessem se tentassem. Mas não sei, cara. Eu teria declinado essa falta. E o Josh Allen já estava engrenando ali, né? Então já estava começando a ter a boa. Eu não digo a boa partida dele. O momento em que ele começou a pegar fogo, né? No jogo que aí não tá. Nada tá parando ele, né? Então, não gostei particularmente nem um pouco aí da decisão do McDermott, cara. É muito difícil essa questão, porque assim, se fosse em um outro jogo em que a defesa estivesse jogando bem, eu concordaria plenamente com ele em fazer isso. Porque, poxa, seria uma terceira para 17, sabe? Você deixaria que talvez eles conseguissem avançar somente um pouco, mesmo que eles conseguissem avançar, sei lá, 7 jardas, você ainda teria indo uma quarta para 10, mais do que seria antes. Só que o erro do McDermott talvez não foi na chamada, mas sim em confiar na defesa, cara. O que a gente já estava na altura do campeonato vendo que a última coisa que a gente podia fazer, cara, era confiar nessa defesa. E o erro dele foi isso. Foi isso, cara. Porque assim, que nem eu mencionei, se tivesse sido em outros jogos, onde a defesa estava jogando pelo menos já bem ou razoável, eu acho que ele teria feito certo. Mas nesse jogo, eu também concordo com você, talvez eu também declinaria. Só que, cara, eu não tô sendo pessimista não, mas uma quarta para 7, eu acho que ainda assim eles ainda conseguiriam. Porque houve exatamente uma outra jogada em que foi isso, era uma quarta para 5, acho, algo do tipo assim, e eles vão lá e convertem. Então, poxa, tudo estava encaixando para eles. Eu acho que talvez não teria mudado tanto o resultado assim. Que a gente já também vai mencionar sobre o ataque, também onde tem uma outra chamada onde a gente perde um pouco de tempo, né? Mas beleza, mas ok. Acho que não teria mudado tanto o resultado, mas eu concordo que foi uma chamada do McDermott que
ter prejudicado também, sim, essa campanha, esse jogo. Mas eu acho que ainda contra, por exemplo, contra o Houston Texas, ele tem chamadas muito mais controversas. Então eu acho que o McDermott tem lapidado e tem feito um bom jogo. Mas não podemos tirar isso dele. Realmente foi aí um ponto negativo desse jogo dele. E o McDermott que acabou virando, né, por muito a cara, né, dessa partida, né? Ficou muito visado as ações que ele tomou, né, nesse jogo. Sim. Pois é. E agora, cara, passando pro nosso ataque, o que acontece é o seguinte. Eu não vou aqui falar que o nosso ataque jogou perfeitamente bem, ou que o Josh Allen jogou perfeitamente bem a partida inteira, porque em alguns momentos ele errou alguns passes ali, né, que normalmente talvez ele não erraria e tal, mas o que importa no fim das contas é que no fim do jogo ali ele chamou a responsa e quis ganhar essa partida, né? Agora, só para exemplificar um pouco do que foi essa partida do Josh Allen, e porque a verdade é a seguinte, o nosso ataque não necessariamente jogou bem, quem jogou bem foi o Allen. Tem uma grande tem Diferença. um grande porém aí, cara. Porque a questão é que eu vou pegar aqui um número. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá. Os Bills tiveram 103 jardas corridas no jogo. Aí tu fala, pô, o cara que não viu o jogo só tá vendo as estatísticas. Beleza, né? Tá bacana. Uhum. Tá ótimo. 103. Tá bom, um quarterback, não, um running back ali fazendo seu Top. serviço de uma maneira legal, né? O jogo O mediano de problema running back. pô, é isso. O problema é quando você vê que dessas 103 jardas, 82 foram do seu quarterback. 82 jardas foram do Allen correndo com a bola. O nosso corrido aqui, o nosso jogo corrido aqui que a gente tanto elogia, né, em muitas partidas, simplesmente não existiu nessa partida, cara. O James Cook conseguiu 20 jardas só. O Ray Davis nem correu. Não. Ty Johnson nem correu. Outra que conseguiu jardas foi Kurt Samuel. Ele conquistou uma jarda. E aí, velho, tu vê que como foi, né? Os Bills tentaram ali correr, né, no início do jogo, bateram na parede da linha defensiva dos Rams, que é de fato muito boa, né? Que era algo a se frisar e não deu certo. E aí é algo que a gente comenta, né? Às vezes que o Brady, às vezes ele tem uma ideia de insistir muito em algo, né? E dessa vez ele desistiu do jogo corrido, né? O jogo corrido não teve depois. Eu sou um cara que gosto desse jogo do Allen lançando a bola muitas vezes, né? Porque não dá para desperdiçar o talento dele, né? Mas eu também não sou a favor de abrir mão do jogo corrido assim completamente, entende? Até porque quando a gente tiver essas 82 jardas aí do Allen, elas não foram necessariamente jardas, foram corridas programadas para ele. Não. Foram corridas que ele conseguiu ali, né, escapar e tal, viu uma oportunidade e correu. Né? Mas tirando isso, tirando essa grande partida do Allen, né? E mais outros dois destaques aí que a gente vai falar depois. Foi um jogo. Porque, cara, é aquela história, né?
o Allen puxa muito a nota do ataque para cima, né? Mesmo que o ataque não tenha jogado muito bem na sua totalidade, ele puxa muito a nota. Sim. Então, eu diria que foi um jogo nota 6 do ataque, talvez, e nota 10 do Allen, provavelmente. Tá ligado? Algo assim. Talvez até menos, sei lá. Do ataque, não do Allen. Pro Allen eu dou Ah, tá. a nota máxima do ataque. Né? Porque, pô, senão. É aquela história, né? Que a gente falava muito no preview. O que vai ditar o ritmo desse ataque dos Bills é quão bem o Josh Allen vai jogar, né? Se ele jogar mal, o ataque morre. A gente viu isso contra o jogo do Houston Texans, que tu sempre lembra, né? Muitas vezes tu lembra como um jogo que a gente poderia ter ganho. E o Allen jogou mal ali naquele jogo e eles perderam. Né? Se o Allen joga mal, o ataque vai mal. Sim. E se o Allen joga desse jeito, o ataque vai bem. A gente não pode tirar o fato de que os Bills fizeram 42 pontos, cara. Né? Exatamente. Tudo bem que muitas pessoas vão falar assim, beleza, mas é o quarterback, se o quarterback jogar mal, realmente não existe ataque. E em partes não é bem assim não, cara. A gente pode ver isso com os Eagles, por exemplo, que o Jalen Hurts não tem feito um jogo excepcional, jogos excepcionais, mas ele tem um Saquon Barkley, ele tem outras peças que estão funcionando tão bem e tá levando os Eagles aonde eles estão indo. Então, não necessariamente, se o quarterback estiver jogando mal, o ataque não faz nada. Cara, por um lado, eu concordo plenamente com você sobre o fato de que o nosso ataque não jogou tão bem quanto, por exemplo, talvez os números mostrem ou que o placar mostre, e que caia bastante sobre as costas do Allen. Mas eu também vejo que eu daria uma nota um pouquinho maior, talvez, para o nosso ataque. Eu acho que tivemos nomes que ainda continuam sendo muito confiáveis. Khalil Shakir tá realmente, cara, assim, ganhando muito mais notoriedade. Para mim, assim, eu tô vendo realmente o quão confiável o Khalil Shakir é. E a Mari Cooper apareceu mais. E o que eu realmente gostaria de tirar, assim, o chapéu para esse ataque é pro Brady, cara, pelo fato de que ele não continua insistindo no ataque. Eu entendo que você comentou, talvez não deveria desistir tão fácil assim, ter insistido um pouco mais, mas eu acho que isso talvez caia um pouco sobre como estava o decorrer do jogo e sobre como que estava o placar, porque a gente estava muito atrás, a gente estava atrás, né, na verdade, e talvez isso tenha influenciado o Brady de que, tipo, olha, se eu ficar correndo, a corrida já não está entrando. Se eu ficar talvez insistindo nisso, talvez a gente perca tempo com isso, talvez a gente force mais o Allen a fazer alguma coisa e a gente tome um turnover. E aí piora mais ainda a situação. Então, eu realmente fico feliz pelo fato de que o Brady, ele aceitou de que não estava entrando a corrida e ele remoldurou o jogo ali. Porque a gente não tem corridas, mas aí a gente tem passes curtos para os nossos running backs. Então o Ty Johnson tem passes curtos para ele, onde a gente até tem um touchdown do Ty Johnson sensacional também, uma puta uma recepção em corrida. James Cook também tem alguns passes curtos, então ele muda ali a estratégia dele de talvez não ter tanta corrida, ter mais passes curtos, e apostou no Josh Allen na questão dos passes, o que trouxe um ótimo resultado. A gente realmente conseguiu pontuar 42 pontos. Não é tão normal assim se pontuar tão alto. E, cara, isso cai sim sobre ele. Então, eu acho que se o jogo tivesse encaminhado para uma outra forma e a gente tivesse talvez pareado mesmo, não estivesse tão longe na questão da pontuação, teve a maior parte do tempo ali, a gente estava 10 pontos atrás. Eu acho que ele talvez teria insistido mais, mas ele fez essa mudança e assim, eu achei uma boa escolha dele. E o Josh Allen, cara, que eu concordo com você, tem momentos ali em que ele errou passes que o Josh Allen não erra, então a gente não pode dizer que foi impecável, mas Josh Allen fez história de novo.
o nosso QB fez história, cara. Literalmente, porque foi aí o segundo QB na história da NFL a conseguir 3 passes para touchdown e 3 corridas para touchdown. Então, cara, a gente teve mais um jogo onde a gente presenciou a história sendo feita, cara. A gente está vendo uma estrela mesmo em ascensão. Eu sei que muitos talvez não coloquem ele num patamar tão alto assim, pelo fato de não ter ganhado um Super Bowl. Nós, torcedores de Buffalo Bills, sabemos o quanto nós queremos que isso mude e o quanto que nós queremos que o Josh Allen tenha aí Super Bowl nas suas contas, mas Dan Marino também não teve Super Bowl e a gente lembra do Dan Marino até hoje. E, cara, Josh Allen é uma peça rara aí, um diamante que foi lapidado e tá jogando. Esse ano tá jogando o jogo do ano, assim, o jogo da vida dele. E tá fazendo jogos incríveis, incríveis. Cara, se tem uma coisa que a gente não pode dizer que a gente não se diverte com o Josh Allen jogando. E, cara, histórico, histórico, histórico. Eu com certeza dou nota 10 para ele. Se pudesse, a gente daria muito mais. Mas pro nosso ataque, eu talvez daria um pouco mais, cara. Acho que tivemos bons momentos. E se não fosse a lástima que foi a nossa defesa, a gente teria com certeza um placar bem diferente. E Josh Allen é o ataque. Concordo plenamente com você. Se o Josh Allen não joga bem, nós não temos um ataque. Então, vamos torcer para que assim continue. E de fato eu concordo contigo sobre a questão do Brady ter preferido lá os passes com o Allen mesmo, porque o jogo criou essa situação, né? Então, infelizmente, não deu para desenvolver o jogo mesmo como ele gosta, né? E foi um ponto que é bem legal, né? Que eu não tinha pensado, mas é bem legal porque mostra que ele não se sentiu vítima do estilo, né? Então, ele não se sentiu preso naquilo que ele pensa pro ataque, né? Porque a gente sabe o que é que ele pensa pro ataque, né? Sim. Que é esse jogo mais balanceado, mais cadenciado, né? Pelo menos o que a gente imagina que ele pense, né? Pro ataque. É o que aparenta. É o que aparenta, né? Mas é legal que ele não... A gente fala muito sobre os sistemas de jogo, né? E o nosso sistema é esse, né? De passes alternados com muita corrida, né? E é legal que ele não se sentiu vítima desse sistema, né? Porque às vezes a gente vê que tem coordenadores que não necessariamente são ruins, mas que são vítimas dos sistemas que eles mesmos criaram muitas vezes, né? Então é legal que ele não se acomodou nesse ponto, né? Bom. Nós tivemos, né? Perdão, mas nós tivemos um coordenador assim, né? Vamos lembrar do Dorsey, cara, que, cara, era passe pro Diggs, sempre passe fundo, passe pro Diggs. Vamos lembrar daquelas playoffs com o Dolphins, que era só passe. Ele era isso. Eu não sei se entra um pouco de ego, cara, mas às vezes entra o ego do cara que falou, não, é isso daqui, vai entrar isso daqui. Então, nós mesmos sofremos com um coordenador ofensivo assim. E, cara, aqui vale mais destaques também, né, para bela partida de... Eu trago aqui três wide receivers também que jogaram muito bem, né, o Amari Cooper sendo uma bola ali de segurança para o Allen, né, ele fazendo recepções miraculosas, o Shaquille sendo cada vez mais importante, aquela bola que o Shaquille pega no meio do campo e cruza o campo inteiro com uma incrível velocidade para fazer o TD. A outra bola que ajudou os Bills chegarem muito rápido na end zone, né, que o Allen lança no fundo do campo e ele pega milagrosamente com
o defensor na cobertura dele ali. Sim. Né? A Mari Cooper jogou muito bem. Mais uma vez o McHollins aparecendo aí para receber seus TDs, né? Que foi... E é engraçado que eu tenho uma visão que o McHollins sempre pega os TDs no mesmo canto da endzone, cara. Eu não sei. Eu acho que é. Sempre na direita no cantinho, né? Sempre na direita no canto, cara. Uma coisa impressionante. E aí, acho que são os três principais destaques aí. Cara, tem a aparição do Ty Johnson, né? Com ter decorrido logo dele e tal, mas jogadas explosivas que nós tivemos, né? Desse ataque. Esses foram os 3 TDs passados do Allen, né? Curiosamente, 2 desses TDs passados, longos do Allen, foram passes relativamente curtos, que eu digo menos de 20 jardas, né? E que aí deixou o recebedor resolver, né? Acho que poderíamos ter explorado mais isso aí, porque parecia ser uma grande vantagem que os nossos recebedores estavam tendo diante da defesa dos Rams, né? Porque muitas vezes os nossos próprios recebedores eles estavam sempre muito bem marcados também, né? Mas é isso, cara. O Allen é o espírito dessa equipe, né? Não adianta. E os 3 TDs que ele fez foi 3 TDs que ele... Os 6, na verdade, né? Esses que eu tô citando são os 3 corridos dele, né? Que aí ele chama a responsa. Que aí a gente entra em outro ponto, novamente falando dele, Sean McDermott, né? Que aí no fim do jogo, os Bills encostando no placar, vem a decisão de ir para ali para o QB sneak, né? Na beira da end zone, uma jogada que, querendo ou não, o Allen já fez. O Allen e os Bills já fizeram milhões de vezes, que de primeira não funcionou. E aí o McDermott ali optou por usar o tempo para parar o jogo, refez a jogada e ela funcionou. E aí, cara, eu queria saber a tua opinião sobre essa jogada, cara. Concordou? Concordou com a jogada? Não concordou? Concordou com a atitude do McDermott de pedir tempo, achar que ele poderia ter tido um pensamento diferente ali? O que é que tu achou desse momento? Hoje vai parecer que, na verdade, eu tô passando muito pano pro Sean McDermott, mas não é, cara. É que, assim, aquele sneak, né, era uma chamada muito confiável, era uma chamada muito concreta. O que a gente poderia fazer? A gente poderia, talvez, tentar uma corrida, porque a corrida não estava entrando. Eles vão tentar um passe. Se fosse, talvez, um passe, talvez a gente conseguiria ter um pouco mais de tempo, talvez aí na próxima tentaria um sneak. Mas eu entendo que ele estava confiando muito de que a gente ia conseguir na primeira, e beleza. E realmente era muito confiável de que talvez a gente conseguiria na primeira. Mas não aconteceu. Aí entra o lance, ele deveria ter pedido tempo ou não. Eu acho que talvez ele tenha entrado um pouco em desespero, porque talvez a gente poderia realmente perder muitos segundos, mas a gente precisava muito desse tempo quando estivesse na mão dos Rams. Que foi o que aconteceu, a gente perdeu ali um tempo para se pedir, e aí eles tomam um tempo maior nosso, né, na terceira descida. Mas eu concordo com o Sean McDermott de novo nessa tentativa aqui, cara. Eu acho que realmente dava para se confiar que ia se conseguir no primeiro sneak. Na hora que não deu, ele pediu tempo para a gente não perder mesmo o time. E outra, a defesa saberia muito bem que a gente ia fazer um sneak, então, tipo, eles já estariam muito bem armados. Eu acho que ele precisou de um tempo ali para conseguir avaliar se era isso mesmo que eles iam fazer. Eu concordo. Por mais que a gente perdeu por causa talvez disso, mas a gente também ia ter a bola com o quê? 10, 15 segundos em mãos. Não estou falando que eu não confio
do Josh Allen, que eu não confio, né, no nosso ataque. Longe disso. Tanto é que, cara, eu não sei você, mas em todo o período do jogo, eu tava pensando, cara, eu não tava muito angustiado de que, tipo, a gente não vai conseguir virar, a gente não vai conseguir virar. Eu tava angustiado com a nossa defesa, que não fazia bosta nenhuma. Mas com o ataque eu tava muito confiante. E eu acho que o Sean McDermott tinha essa confiança. Mas 15, 10 segundos na nossa mão, a gente teria sempre que fazer, pegar a bola e cair para lateral, pegar a bola e cair para lateral, sabe? Sair para fora para parar o tempo. Então eu acho que talvez isso mudaria muito. Então por isso que eu acho que o Sean McDermott fez o que deveria ter sido feito. Eu não discordo da jogada. Eu acho que diante das opções já vividas, né? Por tudo que os Bills já apresentaram nos últimos tempos, eu acho que era a jogada. Esse sneak já deu certo milhões de vezes. A gente deu azar de não funcionar de primeira, né? Sim. A outra opção era tentar uma jogada corrida. O problema é que o jogo corrido não entrava, né? E outra opção era um passe. E aí tem muita gente que usa o argumento do passe, né? Que o passe ou ele é completo ou ele é incompleto. Mas aí também tem a opção de interceptação. É um perigo a mais. E no fim das contas, o sneak é uma jogada que os Bills, o Allen, principalmente na temporada passada, né? Os Bills usavam muito, né, o QB sneak ali na beira da endzone, né? Nessa temporada é que diminuiu um pouco o ritmo, né? Mas na temporada passada era muito comum dos Bills usarem. E eu acho que era a jogada. Não discordo desse ponto aí, não. Agora, sobre o tempo do McDermott, realmente, pensando aqui, provavelmente ele pode ter sido desesperado ali de fato, porque fez muita falta e talvez quando ele viu que o sneak não funcionou, né, talvez ele não tenha pensado em rapidamente pro Huddle, sei lá, porque aquela campanha dos Bills foi toda construída no Huddle, né, que é o famoso que eles não param para discutir a jogada, eles só vão correndo e tal, né. Eu acho que de fato a mente dele deu uma bugada ali e no fim das contas ele pediu esse tempo que, como tu mesmo disse, foi fundamental. Então, cara, a minha opinião sobre esse lance do McDermott é a jogada certa, o tempo é errado, entende? Não que ele tivesse muitas opções para fazer ali, né? Mas novamente, né? A partir do momento em que ele pede esse tempo, ele tá confiando na defesa dele também, né? Que ela vá conseguir parar. O que não funcionou, a gente viu. Mas acho que é isso, cara. Eu não discordo dessa jogada, porque muito da polêmica não só foi o tempo, né, pedido, mas também a jogada escolhida. Mas eu não discordo da jogada, porque era uma jogada que já tinha sido feita milhões de vezes e para ela ser realizada com sucesso mais uma vez não seria improvável, né? Infelizmente não deu certo dessa. Mas continuo achando que era a jogada certa. Mas além disso, algum comentário a mais sobre a partida? Cara, não acredito que não. Acredito que não. Acho que é isso mesmo. É isso, uma derrota que deixou um sabor amargo aí na torcida, né? Eu acho que eu vou falar a verdade, cara. Essa derrota aí me deu uma brochada para a próxima partida contra os Lions. Eu tava bem confiante. Concordo. Continuo achando que a gente tem plenas chances de ganhar e tal, mas é porque não é só a derrota, né? Todo o contexto da derrota aqui
deixou meio para baixo e tal, né? Como eu comentei, eu não fiquei com raiva nem nada, eu fiquei bolado, tá ligado? Pô, Sim, que tristeza, o Allen fazendo uma partida brilhante dessa e saindo derrotado, né, velho? Aí, pô, foi isso que me deixou bolado, velho. concordo. Mas E é saber que isso, os cara. Lions vão usar isso contra a gente, né, cara? É ter essa certeza de que os Lions vão fazer isso contra a gente, né? É, vai ser um jogo difícil. E, e que se os Bills não se espertarem, tem que ficar ligado. E aí que eu te falo, cara. Só trazendo mais um ponto aqui para encerrar. Os Bills perderam, né? E Kansas City ganhou. E aí aumenta cada vez mais a vantagem lá de Kansas City. E a maior motivação de Buffalo no momento da temporada era buscar a Seed 1, né? E aí Sim, que eu te pergunto, cara, para essa partida com os Lions, ainda vai com força total? Porque matematicamente ainda existe chance, né, dos Bills ganharem, conquistarem essa Seed 1. Agora, futebolisticamente falando, o campo tá mostrando que Kansas City não perde de jeito nenhum, cara. O que é é, 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 caras simplesmente conseguem ganhar das maneiras mais bizarras possíveis, né? O campo mostra que essa Seed 1 não vai ser conquistada, mas a matemática mostra que ainda é possível, né? Aí exato. que eu te falo, cara, ainda vem 100% para esse jogo ou começa a pisar no freio, né? Muito complicado pelo fato de que se a gente for 100% a gente pode talvez ter alguma lesão em alguma coisa e prejudicar agora. Mas, se a gente tivesse ganhado esse jogo contra os Rams, é óbvio que a gente deveria ir 100% porque a chance estaria muito próxima do nosso 1. Só que a gente depende muito de uma derrota do Kansas City. E, na verdade, agora a gente depende, acho que, de 2 derrotas, né? Mesmo que a gente ganhe os próximos jogos. Acho que é algo assim. Então, cara, isso afasta muito a gente. A gente afasta muito. E que nem você mesmo mencionou, cara, parece que o mundo, o universo, tá mostrando pra gente que não tem como se ganhar do Kansas City. Se não tivesse sido o Buffalo Bills mesmo, o Kansas City ainda continuaria invicto. Eu sei que talvez, não sei se alguém do Kansas City, algum torcedor ouvir isso, vai querer lixar, cara, mas realmente eu acho que Kansas não deveria ser digno desse placar, da campanha que eles estão fazendo. O Kansas City é para ter perdido tranquilamente, pelo menos uns 4 jogos aí. Então, mas estão contando muito com a sorte. Só que a gente vai contar com a sorte para as próximas semanas dos caras? Não dá pra gente ficar contando com isso. Só que se a gente ganhar esse jogo contra Detroit, se a gente não utilizar salto alto, os próximos jogos, os próximas 3 semanas, nossa, não são tão difíceis. Um jogo contra os Jets, 2 contra os Patriots, são jogos ganháveis. Então a gente só tem esse jogo, porque a gente realmente precisa ganhar, e os outros jogos a gente pode jogar mais normal. Não tô falando tranquilo, que depois a gente vai lá e toma na cabeça. Não. Jogar normal, jogar tranquilo. Só que mesmo assim a gente ainda precisa contar com a sorte. Então eu, Bruno, falando, eu não iria 100%. Eu não iria 100%. Eu já tentaria abrir mão da City 1 e pensaria muito nas playoffs, pensaria muito em manter a galera mais saudável e pensar realmente no pós, cara. Eu faria isso, pelo fato de que a gente depende muito da sorte para a gente conseguir a City 1. Adoraria ter a City 1. Da semana passada a gente estava falando muito sobre esse sonho. Mas para mim, ao meu ver, acho que tiraram um pouco isso de nós. É, e aí, cara, nessa questão de salto alto, eu acho que é mais possível a gente entrar achando que já ganhou mesmo nos últimos 3 jogos do que nesse, né? Porque, cara, no fim das contas, o, o- esse jogo contra o Lions ainda tá mais voltado pro espetáculo que os outros, né? Então ainda existe aquela sede de querer ganhar, né? É um jogo grande, né, contra o Lions, Sim. o melhor time da NFC, então traz uma moral para ganhar, né? Agora, eu também é uma dúvida muito grande, né, cara? Porque
também quando a gente olha em calendários, é muito possível que a gente ganhe todos os jogos e Kansas City perca alguns. Só que aí, cara, complica, né? Porque, sei lá, o Kansas City também já pôde perder vários jogos e não perdeu, né? Então, Exato. esse é o problema no fim das contas, né? E aí a gente tá quantas semanas falando que Kansas City pode perder o próximo jogo, né? Kansas City pode perder o próximo jogo. E a gente não perde, cara. Aí fica complicado. Eu acho que eu já começaria a partir desse jogo mesmo pensar nisso. De entrar com freio de mão puxado e já entrar com, sei lá, 80% da força e tal. E do modo que o jogo se desenvolver, a gente vai aí analisando a situação dos jogadores, né? Mas, de fato, esse Season 1 começou a parecer um sonho mais distante do que a gente imaginava, né? Sim. Cara, mas é isso aí, né? Pra ver, né? Como um jogo muda tudo, né, velho? A gente tá tão confiante. Não que eu não esteja mais confiante, mas essa partida aí me deu uma brochada. Concordo. E uma derrota diminuiu consideravelmente as nossas chances de decidir um, que é impressionante. Né? Sim. Mas... Cara, é aquela coisa assim, imagina você saindo com uma garota, conseguiu aí fazer um encontro com ela, você fez ótimas semanas de encontro com ela, você falou, puta, eu acho que é a mulher da minha vida, essa menina é top. E aí, cara, um dia, simples dia, vocês estão juntos e ela rota na sua frente. E aí você fala assim, putz, ela ainda continua sendo aquela pessoa, mas, poxa vida, né? Deu uma quebrada no paradigma, que, puta, ela rotou na minha frente, cara. Então eu acho que estamos nessa pegada. Isso realmente broxou a gente, cara. Broxou a gente. Mas também vamos pensar no ponto positivo. No começo da temporada, a gente não estava nem pensando em City 1. A gente teve a opção de sonhar com isso. Cara, isso mostra um avanço. É que agora a gente já estava com esse sonho, a gente não quer perder ele. Mas acho que a gente pode abrir mão disso daí, sim. É isso. Então, enfrentaremos Los Angeles, o Detroit Lions, no próximo domingo, né? Novamente, 6h21 da tarde, que eu vou te falar, cara, é um horário que eu não gosto. Para mim, ou joga. Eu sou a favor de jogar de tarde. Tá. A 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, quando tem horário de verão lá, é o meu horário favorito. Concordo. E se for para ser prime time, que seja enquanto não tenha o horário de verão lá ainda, porque aí, pô, brincadeira, né? O jogo começar às 10 horas da noite. Mas é isso. É isso aí, velho. Queria agradecer aqui ao Bruno pela participação em mais este episódio. Muito obrigado. Que isso. Eu que agradeço aí por mais uma vez estar podendo participar. Muito obrigado aí. E tamo junto, time. Tamo junto. Todo mundo aí tá no mesmo barco. Vamos lembrar disso. E vai dar tudo certo. Go Bills. É isso aí, rapaziada. Para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills. Nós voltaremos em breve. Go Bills. E até a próxima.